No mundo dos retro games, é muito comum a gente acabar se deparando com certos termos e siglas que acabam fazendo parte do nosso dia a dia. Vídeo composto e componente, RCA, NTSC, e o que raios é esse tal do PAL? Ah, e tu provavelmente ainda deve ter algum conhecido que não fecha a matraca sobre o tal do SCART, não é mesmo? Então vem comigo que depois da intro eu vou lhes explicar todos esses termos, tintim por tintim, tudo certinho, e como eles podem acabar afetando a experiência de vocês como retro gamers. Então vamos lá! Explicar todo esse jargão e como funcionam essas tecnologias que fazem parte do nosso passatempo como retro gamer é uma das principais missões da gente aqui do Mídia Física. Mais sobre isso no final do vídeo. E antes de partir diretamente para essa questão de qualidade, sinais de vídeo e tudo mais, tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer antes. Primeiro, eu considero importante a gente entender como que uma TV de turbo interpreta o sinal recebido. Então eu vou lhes mostrar de uma forma bem simplificada e prática para a gente poder avançar com esse assunto. Todo sinal de vídeo precisa estar num formato específico para a TV entender o que fazer com ele. Para evitar confusão e brigas no mercado da época, em 1941 nos Estados Unidos foi implementado pela primeira vez o formato de vídeo NTSC. Basicamente indicava para a indústria como que a TV que eles produziam deveriam interpretar as imagens recebidas. E após revisões em 1953 para lidar com os desafios da TV colorida, uma TV NTSC deveria seguir as seguintes especificações. A TV precisava suportar uma resolução de até 480 linhas visíveis, que na época era considerado o suficiente para mostrar um sinal nítido para quem está assistindo, em 30 fps, ou quadros por segundo, e uma frequência de 60 Hz. Além disso, o sinal é dividido de forma entrelaçada, por isso chamamos essa resolução de 480i. E aqui está uma das grandes mágicas do vídeo entrelaçado. Tu provavelmente já percebeu em algum nível que o olho humano, na verdade, ele não é tão bom para conseguir enxergar movimentos de luz em altas velocidades. Em um breve exemplo, se nós pegarmos um LED aceso na ponta de uma das hélices de um ventilador e girar rápido o suficiente, como é demonstrado aqui no canal Technology Connections, nossa visão não irá interpretar a cena como se fosse um LED aceso e girando, mas sim como um perfeito círculo de luz. E isso acontece por causa de um fenômeno chamado persistência de visão. E o pessoal que inventou a TV de tubo sabia exatamente como manipular esse fenômeno. Portanto, para economizar a largura de banda no sinal, as emissoras não precisavam transmitir uma imagem que preenchesse todas as 480 linhas por frame, mas sim apenas 240. Nós chamamos essas 240 linhas de campo. E ainda a TV desenha na tela essas 240 linhas sempre pulando a linha seguinte. Para fins de facilitar aqui a explicação, eu estou exagerando um pouco o efeito. Quando o campo é desenhado na tela por completo, a TV passa para o próximo campo, que por sua vez preenche as linhas que foram puladas pelo campo anterior. E justamente por causa desse efeito da persistência da visão, a TV fica alternando entre esses campos 60 vezes por segundo, nos dando a impressão de uma tela completamente preenchida. E também isso combinava perfeitamente com o sinal de vídeo que era enviado a 30 fps. Ou seja, com apenas esses dois campos em alternância, a TV consegue nos dar a ilusão de um frame perfeitamente completo. E por fim, o NTSC também ditava como as cores deveriam ser interpretadas pelas TVs americanas. Lembre-se disso. Além do NTSC, outro termo que a gente costuma ouvir com bastante frequência é o PAL, ou como eu gosto de chamar, PAL. O PAL é a versão europeia dessa convenção, e ele tem basicamente a mesma finalidade do NTSC, mas por meios um pouco diferentes. A resolução adotada pelo PAL é um pouco maior do que a do NTSC, ficando em 576i, porém somente em 50 Hz, para se adequar à frequência de energia AC na Europa, gerando assim dois campos de 288 linhas e alternando entre eles, produzindo o mesmo efeito entrelaçado como vimos no NTSC. No entanto, como a frequência é só 50 Hz, o vídeo transmitido pelas emissoras de TV ficava em 25 fps. E além disso, o PAL usa uma forma completamente diferente para interpretar as cores. Ok, mas nós falamos dos padrões americanos e europeus.
E onde que entra o Brasil nessa história, hein? Ora, o Brasil queria fazer as coisas um pouquinho diferentes e por isso acabou adotando o formato PAL-M. Ok, então, dado esse nome, certamente isso significaria que o PAL-M tem mais a ver com o PAL do que o NTSC, correto? Errado. Na verdade, o PAL-M é praticamente igual ao NTSC. Eles compartilham da mesma resolução, frequência e até taxa de quadros. E o único fator que realmente difere do NTSC é a interpretação das cores, que daí eles pegaram emprestado do PAL. E é por esse exato motivo que você possivelmente já viu acontecer de ligar um PlayStation 2 NTSC numa TV PAL-M e acabar ficando com a imagem em preto e branco. Isso se dá porque as informações de vídeo necessárias para manter uma imagem nítida e estável na tela são as mesmas do NTSC, deixando assim apenas as informações de cor de lado. E antes de a gente ir para o próximo assunto, eu decidi separar uma breve curiosidade sobre o vídeo entrelaçado. Vocês lembram que eu disse que a TV NTSC interpreta um sinal 60 Hz, mas em 30 FPS, justamente para dar essa ilusão de um frame completo a cada 2 campos. E para o pessoal mais antenado que está assistindo o vídeo, provavelmente já percebeu que algo soa um pouquinho estranho. Por qual motivo, então, existem diversos jogos que rodam em 480i, mas mantêm um estável 60 FPS? Jogos como Soul Calibur no PlayStation 2 rodam perfeitamente em 60 FPS, mesmo estando em 480i. Mas como isso é possível? Vejam, não existe nenhum truque mágico para isso acontecer. A TV simplesmente recebe o sinal em 60 FPS e desenha ele na tela. O único efeito diferente que isso acaba causando é que, como a taxa de quadros e a frequência em que os campos são desenhados é a mesma, isso acaba causando que a imagem fique exatamente um quadro por campo. Dessa forma, a TV foge um pouco daquela ideia de gerar 2 campos por frame, para dar a ilusão de uma tela preenchida, e passa a gerar apenas um. Como todo esse processo acontece muito rápido, nem todas as pessoas conseguem perceber um efeito causado por isso, mas na realidade essa abordagem pode causar uma instabilidade na tela, é o que chamamos de flicker. Esse flicker é mais perceptível em elementos que se movem na tela ou também em linhas muito finas. Quem aí já abriu o OPL do PlayStation 2 numa TV de tubo sabe exatamente do que eu estou falando. No entanto, quando estamos dentro de um jogo, isso não se torna tão perceptível, até porque os desenvolvedores da época no PlayStation 2 já sabiam como trabalhar de uma forma que evitasse elementos flicantes. Outro possível efeito causado por essa abordagem é o que eu gosto de chamar de artefatos de entrelaçado. Essa separação entre os campos acontece principalmente em jogos que possuem movimentos muito bruscos na câmera, e se tornam muito mais perceptíveis quando o jogo não consegue manter uma taxa de FPS estável. Esses artefatos de entrelaçado são bastante visíveis em certos portes de jogos antigos para o PS2, como essa infame coletânea do Sonic, por exemplo. Como vocês podem ver, em vez da desenvolvedora manter a resolução 240p, equiparando-se ao Mega Drive, eles preferiram lançar o jogo em 480i, resultando nesses artefatos detestáveis na tela, coisa que jamais aconteceria no hardware original do Mega Drive, a não ser que você leve em consideração o modo entrelaçado do Sonic 2 quando o modo de 2 jogadores é selecionado. Pronto, agora que nós terminamos esse assunto de NTSC, PAL e PAL-M, a gente pode avançar o vídeo para um assunto que eu sei que muitos de vocês podem achar bastante confuso. Por que muita gente vem dizer que vídeo composto não presta e que é melhor usar vídeo componente ou RGB? Ou até que nada disso faz sentido e simplesmente é melhor usar um upscaler e largar a mão da TV de tubo? Calma lá, gurizada. Upscaler eu pretendo fazer um vídeo dedicado só pra ele. Mas fora isso, vem comigo que eu vou te explicar certinho quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo de saída de vídeo. Quando os sinais de vídeo são gerados pelo seu console, eles costumam ser produzidos em uma forma que estarei chamando de RGB nativo. Essa saída é extremamente pura e ela tipicamente é composta por 4 sinais diferentes: as cores vermelha, verde e azul, que compõem o RGB, e mais o sinal de sincronização, ou sync, que serve para a TV entender onde que começa e termina a imagem e também possibilitando que ela fique parada no mesmo lugar. Caso contrário, a imagem pode ficar rolando pela tela, e isso seria bem desagradável, vocês não acham? Tu pode estar pensando então: puxa vida, mas eu não conheço nenhuma TV que tenha essa entrada RGB. E de fato, apesar de ser um padrão de altíssima qualidade, praticamente nenhuma TV de consumidor suporta RGB nativamente de fábrica. Felizmente, muitos indivíduos com a expertise necessária por aí descobriram formas de injetar esses sinais em diversos modelos de TV,
obtendo resultados excelentes. Entretanto, esse é um procedimento que envolve uma considerável engenharia reversa, fora os perigos associados com a manutenção de TVs de tubo, que além do peso absurdo podem carregar consigo uma carga elétrica fatal, desencorajando amadores da eletrônica e deixando esse trabalho somente para os técnicos mais experientes, que a cada dia está se tornando mais difícil de se encontrar. Na Europa, contudo, boa parte dos televisores possui uma excelente entrada de vídeo chamada SCART. Nela, nós podemos encontrar diversos sinais de vídeo e comunicação, incluindo RGB. E por esse motivo, boa parte dos consoles da época possuem esses sinais RGB nas suas saídas de vídeo. Tanto o Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64 quanto o PlayStation possui essa saída disponível sem nenhuma modificação. E apesar dessa disponibilidade dos sinais RGB, a gente sabe que do lado de cá do Atlântico as coisas não foram bem assim. Embora o SCART seja utilizado hoje em dia por ser um conector extremamente prático para os retro gamers e para lidar com upscalers, na época isso praticamente não existia aqui, fazendo assim com que os únicos tubos capazes de aceitar RGB nativamente fossem os monitores profissionais de televisão, o Sony PVM e BVM, que hoje são reais artigos de raridade nas coleções de poucos e privilegiados indivíduos. Mas calma lá, nós temos salvação, e por isso eu vou lhes contar sobre o vídeo componente. Esse ótimo formato, que também chamamos de YPB-PR, é composto de 5 cabos RCA, contendo ambos canais de áudio, um fio verde que carrega a informação de luminosidade sync chamado Y ou Luma, um fio azul que traz um sinal representando a diferença entre o Y e a cor azul, chamado PB, e por fim, um fio vermelho que carrega a diferença entre o Y e a cor vermelha, chamado PR, ou seja, YPB. Mas peraí, não esqueceram da cor verde, não? Na verdade, dadas todas essas informações, a própria TV consegue inferir o verde e preencher a cor restante automaticamente, dessa forma eliminando a necessidade de um sexto fio. Genial, não é mesmo? Aqui no Brasil, geralmente as TVs de ponta vinham com essa entrada componente, que era ali mais comumente encontrado nos modelos de 27 ou 29 polegadas, mas também com uma certa frequência a gente consegue ver em alguns modelos de 20. Consoles como PlayStation 2 e 3, Nintendo Wii, PSP, Xbox e Xbox 360 oferecem essa saída de vídeo sem nenhuma modificação necessária, e com o cabo correto podem providenciar uma imagem sem igual na sua TV de tubo. Além disso, por se tratar de uma saída facilmente conversível, consoles mais antigos que também possuem saída RGB podem ter a sua imagem convertida por um simples conversor como esse aqui, de SCART para componente, basicamente transformando sua TV em uma verdadeira máquina de retro games. A partir de agora, os formatos de vídeo que eu vou mencionar já carregam consigo uma significante perda na qualidade da imagem. O primeiro deles que vamos falar é o nosso amigo S-Video, ou também chamado de YC ou Luma Chroma. Esse curioso padrão de entrada e saída tipicamente é comercializado em um plug mini DIN com 4 pinos. Curiosamente, 2 deles são apenas aterramento, deixando os sinais de vídeo em apenas nos outros 2 condutores. Esse nome YC ou Luma Chroma é uma literal representação dos 2 sinais que ele carrega. O Luma é o mesmo Y que nós vimos no vídeo componente, que carrega as informações de sync e luminosidade. E o outro, o Chroma, é um sinal que carrega as mesmas diferenças de cor que vimos antes, o PB e o PR, como a gente pode ver nesse diagrama oferecido pelo site analog.com. Infelizmente, por se tratar de um único condutor, onde esses 2 sinais de vídeo são filtrados e transmitidos em frequências diferentes, uma redução drástica na largura de banda é bastante perceptível em comparação com o vídeo componente ou até mesmo com o RGB nativo, diminuindo a qualidade e causando um impacto na imagem bem aparente. Eu devo dizer, entretanto, que mesmo se tratando de uma saída de vídeo relativamente inferior às outras, a qualidade da imagem ainda é bastante respeitável, e por se tratar de um formato suportado pela boa parte dos consoles antigos, ele acaba sendo bastante útil, e é como pessoalmente eu jogo o meu Super Nintendo e Nintendo 64 hoje em dia. Outros consoles como o PlayStation e o Mega Drive também suportam esse formato, no entanto o Meguinha precisa passar por uma modificação simples, pois o sinal Luma e Chroma não são oferecidos em seu conector multi-out, mas são acessíveis em 2 pernas do seu CI que produz as saídas de vídeo. De toda forma, essa modificação não é muito feita, porque o próprio Mega Drive já oferece saída RGB no seu conector, então para os entusiastas isso acaba levando vantagem.
A título de curiosidade, eu penso ser interessante a gente trazer mais duas coisas sobre o S-Video. A primeira é que é muito comum a gente ver as pessoas chamando ele erroneamente de Super Vídeo. E apesar de ele se tratar de um padrão de vídeo com qualidade superior a que vamos comentar mais pra frente, essa confusão do nome se deve à adoção em massa do S-Video junto dos tocadores de VHS que suportavam o formato SVHS ou Super VHS da JVC. A verdade é que esses sinais Lumachroma que são carregados nos condutores do S-Video já existem há muito mais tempo, e esse Lumachroma já tinha sido introduzido há muito tempo atrás com o Atari 800 em 1979, e também foi posteriormente utilizado por computadores e monitores da Commodore, como o monitor 1702 e o Commodore 64. Outra curiosidade interessante sobre o S-Video é não somente pelo fato dele carregar basicamente os mesmos sinais do vídeo componente em 2 condutores apenas, mas sim pelo fato de ele ter mais de um condutor. Dessa forma, tecnicamente a gente pode acabar chamando ele de vídeo componente e também estaria correto, mas isso geraria uma terrível confusão, vocês não acham? E enfim chegamos nele, por último, mas não menos importante, o vídeo composto. O queridinho de todos, conhecidíssimo. Esse aí mesmo, de 3 pontas. Se tu és um retro gamer de verdade, creio que deve ter pelo menos uns 5 cabos desse aí espalhados na tua casa, né? Ou tô mentindo? O vídeo composto funciona tendo os mesmos sinais Lumachroma que encontramos no S-Video adicionados. Dessa forma, possibilitando a transmissão de um formato de vídeo completo por apenas um só condutor. E além de reduzir os custos e facilitar a instalação para o usuário, o vídeo composto é de longe o padrão de vídeo mais utilizado em aparelhos de consumidor. Consoles, DVDs, videocassete, laserdisc, até torradeira tem saída de vídeo composto. Se vocês já perceberam, como a gente falou até agora, esses padrões de vídeo claramente seguem uma hierarquia de qualidade. Na parte de cima nós temos o RGB, seguido assim pelo vídeo componente, que são excelentes padrões de perda zero. Abaixo dele, o S-Video, que já apresenta uma considerável perda em qualidade. E embaixo de todos está o vídeo composto. Portanto, podemos assumir que infelizmente o composto também tem desvantagens significativas quando o assunto é qualidade. A gente precisa entender que quanto mais sinais são modulados e colocados num só condutor, certos artefatos e interferências vão se criando. Esses artefatos acabam se manifestando na forma de um dos principais tendões de Aquiles do vídeo composto, que é o famigerado dot crawl, que significa distorção por interferência de pontos. E o dot crawl pode ser visto principalmente ao redor de textos ou regiões da tela onde o contraste de cores é bastante alto, ou também em sprites mais detalhadas. Por fim, para esclarecer algumas dúvidas, eu vou falar sobre alguns questionamentos que eu acabo vendo com frequência. Mas esse cabo aí não é o cabo AV? Que história é essa de vídeo composto? Na verdade, AV é uma simples sigla que significa áudio-vídeo. Portanto, todos os formatos de vídeo que nós comentamos aqui nesse vídeo, eles também são AV. Isso significa que você pode chamar o vídeo composto de AV, mas também tem que entender que todos os outros formatos, como o RGB e o componente, também são. Afinal de contas, todos eles podem carregar consigo sinais de áudio também. Mas então eu posso chamar ele de cabo RCA? Já vi outras pessoas chamando assim também. Bom, teoricamente você pode chamar esses cabos até de Robson, mas não significa que você vai estar se referindo a eles corretamente. Quando nós chamamos de cabo RCA, geralmente nós nos referimos apenas ao conector, que é bem típico nesses equipamentos de áudio e vídeo. Ele possui esse nome porque foi introduzido lá pelos anos 1930 pela RCA, ou Radio Company of America, e desde então é comumente utilizado em vários tipos de aplicações de consumidor. Bastante coisa para lembrar, não é mesmo? Caso vocês tenham dúvidas ou sugestões, lembrem de deixar sempre aqui nos comentários. Esse vídeo aqui também possui segmentos para facilitar a navegação caso vocês queiram voltar atrás e revisar alguma coisa que eu falei antes. Pra quem não me conhece, meu nome é Andy e eu sou um dos apresentadores aqui do canal. A ideia aqui do Mídia Física é trazer pro YouTube um canal com enfoque informativo no mundo dos games e das tecnologias que tornam eles possíveis. Nós acreditamos que esse tipo de conteúdo aqui no Brasil tem deixado bastante a desejar, especialmente com o advento dos conteúdos de consumo rápido como TikTok e Shorts, onde as pessoas acabam bombardeadas de informações que raramente têm
algum tipo de credibilidade ou fonte. Nossa missão é trazer um conteúdo que seja menos descartável e que possa servir de referência muitos anos no futuro. E infelizmente, dado o meta atual do algoritmo do YouTube, eu não tenho muita escolha a não ser também produzir os meus próprios shorts, numa tentativa de tentar trazer uma exposição maior aqui pro canal. No entanto, os meus shorts devem consistir apenas de partes resumidas dos meus vídeos ou uma ou outra notícia esporádica que apareça na semana. Aqui no Mídia Física nós não iremos falar só sobre termos confusos ou conceitos pertinentes, mas também vocês podem esperar de nós vídeos de coleção, coberturas de notícias ou até retrospectivas, tudo referente ao mundo dos games e da tecnologia. E uma nota mais pessoal, eu sou entusiasta de tanto jogos novos quanto jogos antigos, que abandonou a faculdade e acabou indo em busca dos próprios sonhos e ideias. Sem mais delongas, eu agradeço a todos que assistiram até agora o vídeo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, ativem o sininho. Não esqueçam de deixar sugestões ou se notaram algum equívoco de minha parte, pode deixar aí nos comentários que eu vou deixar o seu comentário pinado. Nos falamos no próximo vídeo.